Salve, salve, meu guerreiro! Seja muito bem-vindo ao nosso cantinho Liga da Gramática. E hoje nós temos uma aula de revisão Banco do Brasil. Você que vai fazer a prova domingo, olha, aproveite essa oportunidade que nós vamos fazer uma revisão, super revisão aí, do que pode cair na sua prova discursiva, o que pode cair na sua redação. Vamos fazer uma mega revisão. Caso você esteja assistindo, porque um vídeo é perpetuado aí por muitos anos e eu vou deixar na minha plataforma essa aula. Caso você esteja assistindo, já passou 2023, 24, 25, 26, muito tempo, assista essa aula porque eu vou mostrar para você como é que eu interpreto um tema, como é que eu monto uma redação. É muito legal, então fique até o fim desse vídeo, tá bom? Então vamos lá. O que é que vai cair na sua prova, o que vai ser cobrado? Então, vai ser de caráter eliminatório. É uma pena que não vai ser classificatório, é só apenas eliminatório. O que que muda? Muda que se você tirar uma nota muito alta ou uma nota menor, só vai ser aprovado. Então, nós temos uma redação dissertativa argumentativa. O tipo é dissertativo argumentativo. O que que isso muda? Muda que você tem que colocar uma tese na sua redação, tá? Então, é importante que você se posicione, que você tenha uma tese na sua estrutura e eu vou mostrar para você como é que você faz isso. Critérios de avaliação. Eu tenho que estar adequado ao meu tema, não posso fugir do meu tema. Adequação ao tipo de texto solicitado. Que tipo de texto solicitado? Argumentativo, tá? Então, se eu não fizer um argumentativo, eu vou ter aí perda de ponto. Emprego apropriado dos mecanismos de coesão. Gente, as bancas têm cobrado muito os mecanismos de coesão nas provas. E o que são esses mecanismos de coesão? Ó, referenciação, sequenciação, demarcação de partes do texto. O que é essa demarcação de partes do texto? Que eu terminei um parágrafo e estou iniciando outro. Então, eu tenho que ter essa cola, eu tenho que ter coesão, é a mesma coisa que cola. Então, eu tenho lá, ó. Vocês vão ficar escutando meu gato miar no fundo, tá? O chorão é chorão. Chama chorão porque é chorão. Então, cola é o seguinte, coesão. Eu tenho aqui um parágrafo. Vamos imaginar que é a sua introdução. Aí eu vou fazer aqui, ó, um outro parágrafo. Eu não posso simplesmente iniciar do nada. E o primeiramente não é elemento coesivo para qualquer coisa. Ele tem uma regra para ser usado. Não vou falar dele aqui agora. Só quero que você não use, tá? De última hora, não use o primeiramente. Tive que dar um pause aqui porque eu engasguei com água. Então vamos lá. Como é que você pode fazer essa relação de coesão? Você pode colocar diante deste contexto, tem-se então em relação a isso, tá? E a gente vai ver ali depois na hora que começar a escrever. E tem no meu canal aí outras aulas, você pode acessar, que vão mostrar essa relação de como colar um parágrafo a outro, tá? O que mais que vai ser cobrado? Capacidade de selecionar. Isso aqui, ó, organização do texto. Como que nós vamos organizar? Vou mostrar para você um esqueleto de organização. Esse esqueleto, gente, deixa eu até voltar aqui, vou até colocar na minha cara. Esse esqueleto, minha gente, não é aquele formato pronto de internet, porque isso perde ponto, tá? Não reprova, mas perde muito ponto. A banca VUNESP reprova. Então, VUNESP reprova formato pronto. Mas o que é esse esqueleto que eu vou mostrar para você? É somente a organização, tá? Você acompanhe a aula, não pare de assistir a aula, que eu vou mostrar para você como é. E aqui a parte gramatical, tá? Parte gramatical também vai ser cobrada. O que é que reprova? Fugir do tema, não fazer o argumentativo, dissertativo, fugir do tema. Que mais? Texto com formato solto, responde uma coisa, depois responde outra, sem coesão. Sem coesão. Assinar e escrever a lápis, obviamente. Ou um texto legível, né? Possíveis temas, aí o que você estava esperando ansiosamente. Possíveis temas. Desmonetização.
Nós temos ouvido muito isso, nós temos vivido muito isso. A desmonetização é a redução de cédulas de dinheiro em espécie circulando no mercado. Porque hoje você chega lá e usa seu celular, ou faz um Pix, ou, né, a gente carrega aí no máximo o cartão do banco no celular. Então, o que acontece? Hoje as pessoas não utilizam mais carteira, não utilizam mais documento, porque teu documento está todo aqui. Você acessa um aplicativo, você tem a sua funcional, você tem sua carteira de habilitação, você tem CPF, tem tudo aqui, né? No cartão cidadão, lá no SouGov, a gente consegue acessar tudo aqui. Então, não precisamos mais de carteira. E isso gerou uma desmonetização. Pare e pense, você carrega dinheiro? Não tem. Então, quando alguém pede dinheiro, eu vou à igreja, aí tem lá, né, o momento da oferta. Não tenho dinheiro. Porque eu não tenho nem coragem de ir ao banco fazer um saque. Então, isso virou uma desmonetização. Essa internet, esse acesso, né, a nossa gama de acesso digital reduziu, então, a circulação de dinheiro. E eu acredito muito nesse tema, porque está muito ligado aí a banco, né? Vantagens disso: redução de custos para o governo. Por quê? Gente, esse material está disponível, tá? Eu vou deixar ele aí para vocês. Baixem. E com essas informações, você consegue escrever uma redação usando essas palavras, usando essas informações que eu coloquei, tá? Então, entre as vantagens está a redução de custos, porque para manter espécie circulando é muito caro. Pesquise aí até no Google quantos bilhões são gastos, tá? São muitos bilhões para manter essa circulação. E um dinheiro dura em tese, porque ele rasga, porque molha, porque escrevem nele. Então ele gira em torno, a validade de uma cédula, 14 meses, tá? Então, redução dos custos para os cofres públicos. O aumento do cashback. Se cair na sua redação esse tema e você for escrever essa palavra cashback, você tem que colocar cashback. Você tem que colocar em aspas, tá? Porque esta palavra é uma palavra estrangeira. Então, o estrangeirismo na nossa língua tem que ser escrito com aspas. Ou, como está aqui digitalizado, eu coloquei em itálico. Pode ser itálico ou em negrito, tá? Para mostrar que é uma palavra estrangeira. Então, o que é esse cashback? É o dinheiro de volta. Eu compro alguma coisa e aí eu recebo isso de volta. Isso é uma... Vem aqui, dá oi para as pessoas. Idoso, ele sempre aparece. Tá barrigudo, é chato. Olha o tamanho da barriga desse neném. Chato, tá vendo? Chato. Ele quer tatuado no meu braço. Chato, bravo. Só que ele não morde, não arranha, é uma belezinha. Mas é chato. Ó, vai. Então vamos lá. É a devolução de parte do dinheiro. O que isso representa? Olha, desmonetização. Então, desmonetização, eu tenho menos dinheiro circulando. E se eu tenho menos dinheiro circulando, quais são as vantagens? Por que tem menos dinheiro? Porque agora é tudo virtual. Então, as empresas estão estimulando vendas, ó, online. Online com hífen é português, tá? Foi aportuguesado. E se eu colocar sem o hífen, eu tenho que escrever assim, com aspas, tá? Então, esta é a regra. Então, com o hífen é português, não precisa de aspas. Então, as empresas estão estimulando compras online. Com isso, a diminuição de dinheiro em circulação. Por quê? Ele fala, olha, se você fizer uma compra aqui na internet, você vai receber parte do dinheiro de volta. Recebendo parte do dinheiro de volta, é claro que eu vou preferir comprar na loja online a loja física. Então, aumento do cashback. Redução da criminalidade. O que acontece? A lavagem de dinheiro, ela acontece com dinheiros em espécie, porque é mais difícil de você acompanhar a transação desse dinheiro, saber para onde foi, para quem foi, porque não tem como você fazer esse acompanhamento o tempo todo. Então, saca-se o dinheiro, por isso que tem dinheiro na cueca, dinheiro na pasta, porque o dinheiro em espécie, ele é mais difícil de ser acompanhado. Tem até uma palavra, agora eu esqueci. Deixa eu ver se está aqui.
identificado. Ele é mais difícil de ser identificado. Tá aqui, ó, a identificação das transações. Por isso, a desmonetização, a redução da quantidade de dinheiro em espécie, também reduziu aí a quantidade de corrupção, ou dificultou, pelo menos, o processo de corrupção. Desvantagens. Ora, se eu não tenho mais circulação em espécie, aquele assalto, o famoso assalto da saidinha do banco, né? Aquele acompanhamento ali no caixa do banco, reduziu esse tipo de crime, mas alguém vai ter que roubar. Então, como é que se rouba? Fazendo crime cibernético, né? Então, rouba não, porque o crime cibernético não é roubo, não tem violência, né? Nem grave ameaça. Mas o aumento dos crimes cibernéticos. E o acesso à internet, a restrição, porque nem todo mundo ainda tem, apesar de hoje estar mais popular, ficou mais acessível, a internet não chega a todos os lugares. Então, não chegando a todo mundo, nem todos têm acesso ao banco digital, aos processos digitais e à desmonetização, né? Então, principalmente nas zonas rurais ainda existe um acesso dificultado aí do acesso digital, do serviço digital. E quais os impactos que isso gera nos investimentos? Então, se eu não quero sacar o meu dinheiro e eu vou começar a deixar esse dinheiro de forma digital, então eu também vou investir mais esse dinheiro. Então, há aí um aumento de investimentos e esse investimento gera rentabilidade para o país e é muito comum, principalmente em tempos de inflação. Quando há muita inflação, os juros para quem está trabalhando com investimento é maior. Então, compensa investir quando há aumento de inflação. Então, dê uma pesquisada nisso, está no material também. Está aí, impacto positivo da desmonetização. Outro assunto, inclusão financeira. Estão até relacionados. Tá? Então, se eu abordar um, eu posso abordar o outro. Caiu inclusão financeira. Posso trabalhar como um dos meus viés, não posso fazer só esse assunto, mas posso colocar como um dos pontos positivos ou um dos processos, um e outro. Porque quando eu tenho inclusão financeira, o que é inclusão financeira? Hoje, nós temos muitos bancos digitais. Na minha época, quando eu quis abrir um banco, você tinha que ficar lá na porta do banco, esperar abrir o banco, procurar um banco que fosse mais próximo da sua residência, tinha que entregar comprovante de residência, tinha que esperar o seu processo ser aprovado, você tinha que ter uma índole maravilhosa, era muito difícil de conseguir uma conta no banco. Por vezes, até a empresa que te contratava tinha que mandar lá um processo que ele estava te contratando e que você precisava dessa conta para receber o seu salário. Então era difícil. Hoje temos infinitos bancos aí digitais que não tem nem taxa de manutenção da conta para que você tenha uma conta digital. Então, aumentou a conta digital e isso também levou à desmonetização. Desmonetização. Tá? Isso aqui é um outro assunto, inclusão financeira. Então, nós temos muito acesso hoje, a internet ofereceu acesso ao banco, para quem não tinha, tá? O Pix foi outra relação aí de inclusão financeira. Porque antes era cobrado tanta taxa, agora você faz tudo aí, transação, né? Até pagamento no supermercado você faz ali, ó, lê o código de barras, o código QR e já faz o pagamento. Então, inclusão financeira. Desafio, o mesmo da desmonetização. Nem todo mundo ainda tem acesso à internet. Aumentou? Com certeza, mas ainda algumas pessoas não têm acesso à inclusão financeira. O que eu falei antes? Principalmente zona rural, tá? Outro assunto, terceiro assunto. Sigilo de dados. Esse foi um assunto que caiu no concurso passado e que eu acho muito possível de cair de novo, tá? Então a possibilidade de ele está perigando cair de novo, tá? Esse assunto. Por quê? Porque fala-se muito, principalmente com a mudança que nós tivemos aí de governo, em que colocou 100 anos lá de sigilo de dados
para as contas, né, do cartão corporativo, o outro quer tirar, então pode, não pode? Então, sigilo de dados é um assunto que pode cair para você, talvez com um viés diferente do que caiu no concurso passado, mas pode cair. Então, segurança da informação é um ramo do conhecimento responsável pela preservação e descarte de um dos bens materiais mais preciosos, que são a informação. Como é que eu faço com a informação? Eu guardo a informação? Por quanto tempo eu tenho que guardar a informação? Então, segurança da informação é um dos assuntos que pode, com certeza, cair. Mesmo, eu não lembro do seu edital completo, tá? Se ele está aí dentro da gama do seu edital, mas como o assunto é atualidades, ele pode cair, mesmo não estando no seu edital. Então, dê uma estudada por cima aí, segurança da informação. Aqui no material de vocês tem um pouco de informação. Sigilo de dados. A Constituição prevê no seu artigo 5º, ressalvado aí, né, algumas exceções, que é inviolável o sigilo à correspondência das comunicações, e isso aqui é agregado dentro da Lei de Geração de Dados algumas exceções, tiveram algumas atualizações, então fique atento também em relação a isso. Né, ó, recentemente, o Senado aprovou uma proposta de emenda à Constituição para incluir a proteção de dados neste rol aqui, tá? Então, veja aí como está a atualização, eu coloquei aqui para vocês, que é o que não pode cair. O que mais? A Lei de Proteção de Dados, né, que ela traz aí uma relação entre empresa-cliente. Até que ponto a empresa pode valer-se dos dados do cadastro do seu cliente para utilizar como meio comercial, né? Então, quando eu vou fazer o meu cadastro, eu coloco lá meu CPF, meu telefone, meu e-mail. Até que ponto é ético ou que a lei permite, a égide da lei permite que essa empresa valha-se desses dados para cunho comercial, tá? Então, também está aqui. E o sigilo da informação é uma classificação, a classificação é uma atribuição da autoridade competente, que ela tem autoridade sobre os dados. E é ela que vai selecionar qual é o grau desse sigilo. Também coloquei aqui para vocês, deem uma pesquisada sobre isso. Esse aqui, ó, foi o tema relacionado a sigilo de dados. Então, qual foi o tema do concurso de 2021? Privacidade digital. Eu não tenho nada a esconder. Então, aqui você vai ter um texto que fala sobre eu não tenho nada a esconder, que se quiserem pode pesquisar, que eu colocaria que eu não tenho problema com isso. Aí uma pessoa propõe a outra, se você não tem nada a esconder, me passe todas as suas senhas, me mande um e-mail com todas as suas senhas, que aí eu vou acessar, quero olhar. Ué, você falou que não tem nada para esconder, que por você poderia estar tudo aberto. Então eu quero ver o que você tem. Ninguém mandou, ninguém quer passar a senha. Porque por mais que você não tenha nada a esconder, poxa, é a minha intimidade, é o meu brio, é a minha conversa, é o meu eu que está ali. Então eu não quero que as pessoas vejam. Não tenho nada a esconder, mas é meu, é a minha intimidade. Então, cuidado, olha só, minha intimidade. Eu vou mostrar aqui mais adiante que o texto motivador é fundamental na interpretação do seu tema, tá? Então lembre, intimidade. Olha, intimidade com M, tá bom? Intimidade. A gente pode tirar esse conteúdo deste texto motivador. O próximo texto fala praticamente a mesma coisa com outras informações. Então, também está ligado à privacidade e intimidade. O que é meu, é o meu eu, tá? Meu eu. Agora, privacidade digital é o controle pelo indivíduo da disponibilidade de informações. Então, privacidade é o controle que o indivíduo tem da disponibilidade de suas informações. Eu quero disponibilizar ou não essa informação, tá? A seu respeito, relacionadas à navegação de sites de compartilhamento, redes sociais e comércio eletrônico. Olha só, agora vem o tema. Considerando a importância da segurança de dados, isso que eu fui negritando, gente, são as palavras-chave que deverão estar no seu texto, tá? Ó,
privacidade digital, que vai ser também a minha intimidade, segurança de dados, não coloquei, mas cidadão é uma palavra-chave. Considerando a importância da segurança de dados para a vida dos cidadãos, não é cidadãos, é cidadãos, elabore um texto dissertativo argumentativo, então argumentativo tem que ter tese, em que você vai discutir o seguinte tema: diferentes interesses. Opa, ó. Então eu tenho aqui dois assuntos: interesse da empresa e, interesse da empresa em relação ao seu cliente, um assunto, e o outro assunto. Por quê? Porque eu tenho um conectivo aqui. Professora, mas aqui também não tem um conectivo? Sim, só que este conectivo está ligado a interesses. Interesse da empresa e cliente. Então, estou somando os dois. E aqui eu estou somando o outro assunto. Vou até colocar em outra cor. Aqui eu estou somando o outro assunto. Limite da privacidade digital. Então, privacidade digital são dois assuntos. Então, na nossa interpretação de tema, surgiram dois assuntos. Interesse da relação entre empresa-cliente, limite da privacidade, e esse aqui já está aqui, ó, limite da privacidade, segurança de dados, cidadãos. Agora, a gente vai entender o esqueleto. Lembra que eu falei do esqueleto? Pois é, então a gente vai aprender a fazer um esqueleto de redação. Quando a gente tem uma redação que é argumentativa, essa minha redação argumentativa precisa de tese. O que é uma tese? É o meu posicionamento em relação ao tema. Sou favorável? Sou contra? Como é que eu acho que deve seguir esse posicionamento, esse tema, tá? Então, meu posicionamento do tema. Quando eu tenho uma redação expositiva, o esqueleto segue igualzinho, só tira a tese, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Quando a gente tem uma redação, nós temos dois aspectos. Então, eu tenho dois aspectos para montar um esquema. Eu tenho o aspecto formal. Eu tenho o aspecto formal. Tá aqui, ó, aspecto formal. Mas eu vou desenhar do ladinho, que é para você ficar mais didático. Quando a gente fala do aspecto formal, olha só a palavra. Formato. É o formato. É aquela forma que eu falei lá em cima que a banca quer que você tenha uma ordenação, coordenação. Então, tem que ter um formato. Não é simplesmente, começo com a conclusão, daí eu vou para a introdução, depois eu vou para o desenvolvimento. Não, é o formato. Como é o formato desta minha redação? Introdução, desenvolvimento, faltou uma perninha aqui, e conclusão. Isso é o formato. E aí, como é que eu vou fazer essa minha redação? Note. Então, a minha introdução tá aqui, ó. Ela precisa do assunto. Qual foi o assunto que a gente notou na nossa redação? Eu falei para vocês, depois a gente vai preencher esses buraquinhos aqui. Qual é o assunto? Qual é o tema? Qual é a minha tese? E a minha tese também vai ter os meus tópicos. E a gente vai ver daqui a pouco o que é. O desenvolvimento serão 2 parágrafos, tá? E aí aqui dentro eu vou desenvolver os meus tópicos. Professora, mas essa redação não tinha tópico, mas a gente vai criar um tópico para ele, tá? Para facilitar o seu formato. E a conclusão, eu retomo o tema e reforço a tese. E se eu conseguir, eu vou colocar uma solução para essa tese, tá? Então, isso aqui é o meu formato. E esse formato, professora, como é que eu faço? A sua introdução é 1 parágrafo, o desenvolvimento são 2 parágrafos e a conclusão mais 1 parágrafo. Quanto que totalizou? 4 parágrafos. Posso fazer 5, professora? Pode, mas eu acho muito difícil, porque você só tem 30 linhas. Para dividir em 5 parágrafos eu acho muito ruim, tá? Então vamos lá. Aspecto argumentativo. Então eu falei para você que são dois aspectos. O aspecto formal, certo? Que é a forma. E você tem o aspecto
argumentativo. Professor, esse argumentativo é de opinião? Não. Esse argumentativo aqui é do conteúdo. Conteúdo. É a sua justificativa, é o seu conhecimento. É aqui que você vai mostrar o seu conhecimento, tá? Então, como é que a gente vai colocar isso? Esse meu aspecto argumentativo, ele tem que apresentar um assunto. E quem é o assunto? É a informação que você tira do texto motivador. É a informação principal que você tira de lá. Aí eu tenho o tema. O tema é o tema da prova. É o tema mesmo da prova, tá? Aí a minha tese. A tese vai ser o seu posicionamento. A gente já vai preencher, só para você saber o que é. Posicionamento. E aí eu ainda tenho que ter tópicos. E aí os meus tópicos serão divididos em tópico 1 e tópico 2. Vou mostrar para vocês agora, tá? Então vamos lá, vou aumentar aqui, ó. Acho que ele já está no máximo. Vou apagar para a tela ficar bem limpa, tá? Para a gente poder escrever tudo de novo. Volte à aula, escreva, o material de vocês está aí. Imprima, escreva em cima, tá? Acompanhe comigo bem bonitinho. Aspecto argumentativo. Então, o assunto. Qual foi o assunto que eu falei para vocês que a gente estava vendo? Privacidade, intimidade, não era? Então tá aqui, ó, o meu assunto é privacidade digital ou intimidade, né? O meu acesso é o limite que eu vou dar para minha exposição. Porque eu tenho a minha intimidade, não quero deixar todo mundo ver a minha intimidade. Então, o limite para essa exposição da minha privacidade. Tá? Então tá aqui, ó. A minha intimidade é o limite da exposição da minha privacidade. Então esse é o meu assunto que saiu do texto motivador. Por isso que o texto motivador é tão importante. O tema tá lá. Diferentes interesses entre empresas e clientes, assunto 1. Então aqui eu já divido meus tópicos, tópico 1 e tópico 2. Pá, facilitou a sua vida, tá? E os limites da privacidade. Qual é a minha tese? Olha só, a Lei de Proteção de Sigilo dos Dados, do LGPD, ela me diz o seguinte, pode usar, meu filho, tá liberado, desde que tenha limites, desde que tenha ética, desde que você respeite a privacidade do outro, desde que você respeite a vida do outro. Então, olha só, o uso de dados é legítimo, desde que a lei e os limites de privacidade sejam respeitados. Então, a minha tese. Então, é isso que eu vou defender. É isso que vai ser a minha posição dentro do meu tema. E aí, os tópicos. Quando a gente fala em tópico, eu tenho que ter tópico frasal, que é o assunto geral, e aí é primário e secundário. Como é que eu divido isso? Olha só. Então, tópico geral é o assunto de cima. O tópico 1 vai ser interesse, empresa, cliente. Tópico 1, geral. Tópico 2, geral. Limite, privacidade. Tópico 2. Tópico frasal. Tópico frasal é o assunto geral. Opa. Tópico 1 e tópico 2, geral. E aí, assunto primário e secundário, eu já vou colocar ali para vocês. Como é que você vai dividir isso? Parágrafo 1 e parágrafo 2. Parágrafo 2. Eu não tenho que ter 2 parágrafos? Acabei de achar aí os meus 2 parágrafos. Vamos ver como é que eu fiz e qual foi, como que eu desenvolvi os tópicos e como eu desenvolvi o tema. Então lembre, interesses de empresas e clientes e o limite da privacidade. Lembrando que antes a gente tem ali um enunciado. O enunciado diz, considerando a importância da segurança de dados. Então, segurança de dados é o nosso assunto. Da vida dos cidadãos. Então, palavras-chave. Ah, tá. Para você nunca fugir do tema, então você vai fazer esse esqueleto
Tópico 1, tópico 2, aspecto frasal, blá, 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 que eu mostrei, esse esqueletinho aqui que a gente desenhou ali do lado, ó. Você vai montar esse esqueleto assim e preencher na hora da sua prova, para você não fugir do tema. O que é que você vai sempre utilizar? Para você nunca fugir do tema. Não, é impossível fugir do tema. Palavra-chave. Quais são as palavras-chave? Olha só, segurança de dados, cidadãos, aí do tópico aqui, ó, privacidade do cliente, limite, né, privacidade do cliente. Que mais? Interesse da empresa e cliente, tá? Então são palavras-chave que você vai usar. Beleza, então vamos lá. A internet e o mundo digital, introdução, certo? O que eu tenho que ter na minha introdução? Eu tenho que ter o meu assunto, que a gente tira do modo geral. Eu tenho que ter o meu tema, tenho que ter a tese e abordar aqui os tópicos que serão abordados abaixo no desenvolvimento. Então vamos ver se a gente colocou tudo isso. A internet e o mundo digital desde sua ascensão. Ah, tá, outro bizu. Quando você for escrever, não comece com aquele formato pronto. É notável que, aí o assunto. Assim aborda-se tópico 1, tópico 2, tópico 3. Ou, ao se falar de, você não precisa disso. Como é que você começa? Sujeito, verbo, complemento. Por exemplo, a internet hoje oferece a possibilidade de dados para empresa e cliente. Pronto. Ou, a Constituição Federal prevê o sigilo de dados. A lei geral, sujeito, verbo, complemento. Simples, não inventa, tá? Não tem que fazer uma firula, na sociedade contemporânea. Não precisa. Sujeito, verbo, complemento. Olha, sujeito, verbo, complemento. Simples, tá? Aí eu coloquei aqui só um adjunto aqui no meio adverbial. A internet e o mundo digital, desde sua ascensão, vem revolucionando vários segmentos sociais. Um desses assuntos mais polêmicos diz respeito, palavra-chave, e um dos nossos assuntos. Privacidade de dados, principalmente quando se trata de limites. Não era o nosso assunto? O limite que eu vou dar para você da minha privacidade. Entre tema, interesses das empresas e os dados do cliente. Diante disso, entende-se que a relação é legítima. Minha tese. Eu não disse que minha tese é legítimo? Então, olha só. Diante disso, a relação é legítima. Pá, respondidinho. Olha só. Lembra que eu falei que eu ia mostrando para vocês os termos coesivos? Coesão. Eu estou ligando a minha cola. Diante disso que eu falei, olha só. Desse assunto que eu falei, pode ser, filho, legítimo, tá? Então, estão aí os conectivos. Desde que a segurança de dados e o cliente, desde que a segurança de dados do cliente seja tratada sobre a égide da lei. Que lei? Aquela lei que a gente vai falar daqui a pouco, que é a proteção de dados. Tá aqui, ó. Proteção de dados. Aí não aparece na tela. E ética profissional. Cheque aí depois, se eu coloquei tudo aquilo que eu falei que eu ia colocar. Tá aqui. Tópico 1. Eu não tenho dois lados? Esse aqui é um conectivo legal para quando a gente tem dois pontos de visão. Um lado, a visão da empresa, o outro, o limite que eu posso dar como cliente, tá? Então, um lado e outro. Por um lado, a coleta de dados pela empresa é legítima e um processo empresarial valioso, em que ambos envolvidos, empresa e cliente, são favorecidos. Então, é legítimo, porque os dois saem ganhando. O contato direto, mais rápido e assertivo na comunicação, via WhatsApp, por exemplo, pode facilitar o processo de vendas e de cobrança. Aumenta a venda das empresas, porque eu ofereço mais, eu vendo mais, e reduz a inadimplência. E o cliente fica felizão porque ele vai evitar de pagar juro. Por quê? Porque eu sou lembrado. Eu vou ser lembrado, viu? Sua fatura vai vencer daqui uma semana. Eu adoro, porque eu sempre esqueço. Sua fatura vai vencer daqui a uma semana. Mas eu tenho que ter um limite, não posso ficar mandando de 10 em 10 minutos, por exemplo, tá? E o cliente evita os juros pelo atraso e o não pagamento por esquecimento, por exemplo. Além disso, olha aqui, ó. Coloco o meu conectivo e vou oferecer, aqui, ó, tópico 1, tópico frasal, que eu falei para vocês que eu ia falar, né? Tópico frasal. Quem é meu tópico frasal? Esse aqui. Aí meu abordagem, tópico 1, né? O argumento 1. Meu argumento 1 foi
é legítimo porque os dois ganham. Meu argumento 2, além disso, ter acesso ao cliente oferece uma conta comercial mais intimista. Fatores que, segundo a psicologia de vendas, aumenta a satisfação do cliente e o faturamento da empresa. Tá? Então, meu argumento 2. A psicologia das vendas já trabalha sobre isso. Professora, mas aí tem que saber esse tipo de informação. Por isso que você tem que ler, né? Pessoa que não lê não sabe de nada. Então, o que eu falo sempre, leia. 2, olha só. Agora, meu tópico frasal 2. Tópico frasal 2. Quem é meu tópico frasal 2? O meu tema. No entanto, se por um lado pode ser positivo para ambos, de outro lado pode ser uma linha muito tênue no abuso dessa intimidade. Ó, para que a relação não se torne negativa, é importante que a lei de dados seja respeitada. Então aqui, ó, assunto 1 do tema. Minha abordagem 1 do tema. Abordagem 1 do tema. É importante que tenha duas? Não necessariamente, tá? Você abordando tópico frasal e um assunto já é o suficiente. Seja respeitada e garantida a privacidade previstas na legislação. Olha a nossa palavra-chave, cidadão. E aqui eu faço a minha segunda abordagem. Assim, o cidadão, diante da legitimidade dos seus direitos sob o prisma legal, pode controlar a privacidade. Então, olha só, eu te dou, mas eu posso controlar, porque eu sei que tem uma lei que me protege, tá? Então, aqui eu faço minha segunda abordagem. Conclusão, eu retomo a tese, eu retomo o tema, reforço minha tese e apresento uma solução. Dessa forma, para que os usos de dados seja legítimo, estou retomando o assunto. É imprescindível que haja limite para o uso desses dados, não apenas pela questão legal. Estou reforçando, reapresentando o meu tema, mas por respeito à privacidade do cliente. Assim, a forma como serão recolhidas as informações pela empresa deve ser transparente e deve haver o direito de o cliente optar. Olha, quero ou não. As informações para ele podem ser consideradas sensíveis. E aqui eu apresento a minha solução do tema que está em vermelho. Para isso, o que é uma solução? Cada empresa ter uma política de gestão de dados do cliente. Para isso, a política de gestão de dados da empresa deve ser pautada pela ética, sempre focada na integridade e respeito ao cliente, a fim de que a relação comercial seja vantajosa para ambos. Viram que não tem nada demais, você não precisa daquele formato pronto, que se você montar o esqueletinho, tema, aspecto formal, introdução, desenvolvimento, conclusão. Aí dentro da introdução, na minha introdução eu tenho que ter assunto, eu tenho que ter o tema, eu tenho que ter a tese e tenho que saber quais os tópicos eu vou abordar. Cada tópico em um desenvolvimento, que são 2 parágrafos de desenvolvimento. Tópico frasal é o tópico que já está no tema, é o meu assunto geral, e dentro dele eu posso abordar 2 assuntos. Não necessariamente 2, mas um tem que ter. E aí, conclusão. Meu aspecto formal, conclusão. Meu aspecto argumentativo. Eu tenho que ter, reapresentar o tema, reforçar minha tese e apresentar a solução. Beleza? Gente, muito obrigada. Ótima prova para vocês amanhã. Para quem estiver assistindo daqui 1 ano, 2, 3, assista essa aula. Espero que eu tenha ajudado você. Assista, né? Acabou já a aula. Professora! Espero que você tenha gostado. Divulgue se você gostou, porque essa aula é uma aula bem completa em relação a tema, a interpretação de tema e formato de redação. Gente, adoro estar aqui com vocês. Beijão da Prof. V e da nossa Liga da Gramática. Até mais.